Bom, você está assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link para você participar também com a gente ao vivo. Bom, você citou a pré-Libertadores, e aí é inclusive a tarja que eu separei aqui para a gente falar sobre isso. Torcida do São Paulo pode já iniciar sua torcida, entre aspas, pelo Botafogo, que brigar por uma vaga direta na Copa Libertadores vai ser realmente só com um possível título do Botafogo no próximo sábado, dia 30 de novembro, final da Copa Libertadores da América. Você acha que não tem mais para onde fugir, aí? Você acha que direto não vai chegar, até porque o São Paulo está a 3 pontos do Flamengo, um jogo a menos, o Inter já disparou, inclusive já chegou até a ser o terceiro colocado. Claro que Fortaleza e Flamengo ainda tem um jogo a menos, mas hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, 5 pontos atrás do líder. Acabou, né? Acabou a esperança. Acho que uma vitória do Flamengo, um empate do Flamengo, essa situação ainda piora. Vou até colocar aqui na tela para a gente ter uma situação, ter uma noção um pouquinho maior. Essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro, um G5 com o Flamengo com 62 pontos e um jogo a menos, o Fortaleza com um jogo a menos e 5 pontos a mais, podendo aumentar ainda mais essa diferença, que é muito difícil, né, Raí? São Paulo alcançar esse G5 do Campeonato Brasileiro vai ficar realmente para uma torcida pelo Botafogo na próxima semana, né? Eu não acreditava, Felipão, antes desses dois empates. Não acreditava mesmo que o São Paulo pudesse chegar lá, mesmo projetando aí talvez uma vitória contra o Atlético, enfim. Mas mesmo antes desses dois empates eu não acreditava. Depois deles, muito menos ainda. Por dois aspectos, né? Primeiro, o aspecto relacionado aos adversários, Flamengo e Inter. O Fortaleza nem tá nessa conta porque tem um jogo a menos, São Paulo ainda. Primeiro que o Flamengo e Inter estão jogando muito mais bola que o São Paulo. Muito mais. Mas muito mais mesmo. Tem times melhores também. O Flamengo tá com o time quebrado aí, sem ninguém, né? Luiz Araújo, Cebolinha, De La Cruz, Arrascaeta. Estão todos machucados, Gabigol afastado, enfim. E mesmo assim tem um monte de jogador bom lá ainda, né? E o Flamengo tem feito bons jogos aí em sequência. Tava olhando aqui, são 8 jogos sem perder já em sequência aí dentro do Campeonato Brasileiro, desde aquela derrota para o Fluminense, que foi o segundo jogo do Felipe Luiz. Então, em 10 jogos com o Felipe Luiz, ele tem 6 vitórias. O Inter é uma sequência de 16 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas, uma fase espetacular. E jogando muita bola também, o time do Roger. Esse eu acho que tem um elenco parelho, né, com o do São Paulo. Para mim, eles têm elencos do mesmo nível. No começo do ano, quando a temporada arrancou, o Inter, até na minha visão, tinha um elenco melhor que o do São Paulo com outros jogadores. Os jogadores que acabaram indo embora. Agora, com essas saídas, enfim, acho que os dois têm um elenco pau a pau e aí tá se sobressaindo um trabalho muito bem feito com o Roger Machado. E o outro lado dessa equação, além dos dois que estão muito bem, é o futebol jogado pelo São Paulo, né? Que, como eu disse, foi muito bom no primeiro tempo contra o Atlético, mas não é a média, né? A média tem sido bem abaixo disso. São Paulo jogou mal contra o Bragantino, jogou mal contra o Atlético, jogou mal contra o Bahia, jogou muito mal contra o Criciúma, tinha feito um bom jogo contra o Vasco, mas o Vasco é isso aí, né? Ontem eu estava trabalhando lá em Itaquera e a gente estava conversando antes do jogo começar e eu comentei com o pessoal lá, né, no setor de imprensa. Eu falei, cara, o Vasco é o pior time que eu vi jogar no estádio esse ano. Eu fui ao estádio naquele São Paulo e Vasco em Campinas. E mantenho isso, cara. É o pior time que eu vi jogar no estádio esse ano é o Vasco. O que aconteceu ontem no primeiro tempo em Itaquera exemplifica bem isso. Então o São Paulo tem feito jogos ruins, assim, em sequência, né? E vai jogar nessas duas rodadas finais 2 jogos como visitante. Eu acho que vai perder os dois, sendo muito sincero. Provavelmente perde para o Grêmio, que é um lugar onde. A Arena do Grêmio é um lugar onde o São Paulo habitualmente perde mesmo, né? Quando o São Paulo vai jogar lá. Ano passado, 2-1. Ano retrasado, 3-0. Ganhou em 2021, 2-1, que foi o campeonato da pandemia. Aquele ano o Grêmio caiu. O São Paulo ganhou de virada o jogo. Tomou 1-0 e virou no segundo tempo e ganhou. Mas era um São Paulo esquisito aquele, né? Quase ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas na média, o São Paulo perde quando vai jogar lá na Arena do Grêmio. Nos últimos, sei lá, 10 jogos tem essa vitória. E uma lá atrás no time do Pato, enfim. Tinha o Rogério, Ganso, 2015. E vai jogar com o Botafogo na última rodada. Muito provavelmente perde o jogo também. Enfim, o Botafogo tem sido um time, perdão, duro do São Paulo enfrentar nas últimas temporadas, né?
Eu não acho que vai estar valendo o título até lá, acho que o título vai ser resolvido antes. Para mim, o Palmeiras ganha amanhã e no fim de semana já sacramenta isso, né? Se o Palmeiras ganhar os próximos 2 jogos, o Palmeiras já vai ser campeão brasileiro, sem olhar para o lado, sem olhar para o que vai acontecer. Então, terça agora e na quarta da semana que vem. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro na quarta da semana que vem, no dia 4, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo em BH contra o Cruzeiro, é exemplo do que aconteceu no último ano. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. E aí tem um jogo em casa, no meio desses dois, contra o Juventude, que provavelmente vai somar 3 pontos. Né? Então acho que daqui até o fim do campeonato, São Paulo faz 3, no máximo 4 pontos, o que daria a ele 63, né? 62 ou 63. Isso não é suficiente nem para passar hoje o Flamengo com um jogo a menos que o São Paulo. Então vai ficar onde está o São Paulo, não se move. E aí, cara, vai ter que fazer essa torcida aí, como você citou, pelo Botafogo. E aí tem outras coisas envolvidas, né, nessa final da Libertadores especificamente. O Botafogo tem um time melhor que o Atlético, tem mais soluções individuais, tem um coletivo mais ajustado, né? O Atlético oscilou muito nessa temporada, quando o Milito chegou começou muito bem, depois caiu muito de rendimento, depois recuperou alguma solidez defensiva e avançou com isso nas Copas, depois caiu de rendimento de novo, e agora está tentando se achar. O Atlético vai tentando se achar nesse momento. Mas eu acho que o que aconteceu na quarta-feira passada, no jogo entre eles lá no Independência, vai contar muito para a final. Eu acho que o Atlético Mineiro fez um jogo mental muito forte contra o Botafogo naquela ocasião. Eu acho que isso vai entrar em campo na final do sábado. Por isso, eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão. Enfim, acho que o São Paulo vai jogar a pré-Libertadores na próxima temporada. Esse foi apenas um corte da grade diária do AT aqui no YouTube. Já deixe seu like e se inscreva para ficar de olho e ter as notificações em tempo real de tudo que acontece no Arquibancada Tricolor.